Ela é uma autoridade aqui na nossa cidade e está super engajada em causas que fazem a diferença na sua vida. Eu adorei que ela está aqui, tô super nervoso, mas vocês vão poder conhecer um pouquinho dessa pessoa que eu adoro. Mas antes, roda a vinheta, porque o Podiquinho tá no ar. O nome dela é Renata Costa Bravo de Oliveira, mas eu conheço, e você também, como Renata Bravo, a vice-prefeita da cidade de Santos. Tudo bem? Quinho, que prazer estar aqui com você. Estou Gente. muito feliz mesmo de estar aqui com você. Eu achei que você não ia topar, sabia? Por quê? Eu não sei, eu acho que eu tenho uma insegurança com o meu trabalho, porque eu vejo você tão importante na nossa cidade, né? Eu conheço você, a gente se cruzou tantas vezes, você foi sempre de uma amorosidade tão grande que eu sei que não é aquela amorosidade fake que a maioria dos políticos tem. Eu sinto em você uma verdade muito grande quando a gente tem uma troca. Mas eu falei, cara, ela não vai uma entrevista nunca. Ela tá em outro patamar, ela tá aqui, ó, TV Tribuna, é outro rolê. E quando você aceitou, eu fiquei muito feliz. Obrigado por ter vindo. Com certeza. Queria muito estar aqui com você para a gente poder bater papo e para a gente falar também de bastante coisa importante, coisa que a gente leve informação para as pessoas, mas mais do que isso, tocar também em alguns assuntos que são importantes das pessoas começarem a ter consciência. Eu comecei falando que você é engajada em várias causas da nossa cidade, né? Você tem vários projetos extremamente relevantes. Mas para quem está em casa e não sabe, o que uma vice-prefeita faz? Qual que é o trabalho de uma vice-prefeita? Bom, oficialmente, se a gente pegar lá existe, para cada cargo, existem suas competências. É muito curioso que diz que a vice-prefeita, ela é, o cargo de vice-prefeito ou de vice-prefeito, ela é o substituto do prefeito na ausência dele, né? É uma definição e talvez uma legislação até muito antiga. E hoje, com o desenvolvimento de toda a sociedade, a gente acaba ganhando outros espaços. Não é só em caso de substituição. Hoje existe uma parceria com o prefeito para que ambos possam desenvolver um trabalho e o fruto desse trabalho vai repercutir diretamente no desenvolvimento da cidade. Entendi. Então, há uma parceria e um desenvolvimento de um trabalho em conjunto. Mas você nem sempre foi política, né? Você sempre teve. Você é advogada e formada em administração de empresas. É isso? Isso. A minha formação começou em administração de empresas. Aham. Fiz uma especialização em recursos humanos, que é a área que eu, de fato, mais me identifico, é o relacionamento com as pessoas. Depois fiz a faculdade de Direito, me formei, tirei a minha OAB, então sou uma advogada, e iniciei na vida pública. Eu estou na vida pública há 20 anos. Só que, neste último processo eleitoral, foi a primeira vez em que eu tive a oportunidade de participar do processo como candidata. Então, está sendo, antes de mais nada, uma experiência profissional na minha vida riquíssima. Entendi. Talvez eu possa dizer que o meu melhor momento profissional está sendo agora. E como é que a política entra na sua vida? Era uma coisa que você já pensava antes? Foi uma oportunidade? Foi um convite? Foi uma oportunidade de trabalho. Estar na política foi uma oportunidade de trabalho. Eu abracei e falei, vou lá conhecer isso e vamos ver como é que isso funciona. E já estou há 20 anos dentro da gestão pública, dentro da política, acompanhando aí o desenvolvimento. Eu queria te fazer uma pergunta que talvez, não sei se será para agora, talvez para o final, mas eu estou empolgado para fazer. Você sente alguma dificuldade por ser uma mulher na liderança? Porque a gente sabe, e não é novidade, que existe um preconceito muito grande quando a gente vê uma mulher numa situação de liderança, o tal do empoderamento feminino que a gente chama. E uma mulher como vice-prefeita e tão ativa como você é, eu não sei se você sente ou sentiu alguma dificuldade de estar num local de evidência, de ser alguém que lidera um grupo, porque a gente sabe que nem todo mundo aceita uma mulher no poder, vamos falar dessa forma. Sim. Você sente alguma dificuldade? Sim. Eu percebo algumas dificuldades, mas também a minha condução é fazer com que essas dificuldades não toquem e não brequem o meu trabalho. Eu não posso permitir que o julgamento do outro breque o trabalho que eu tenho certeza de que eu preciso desenvolver. É claro que a gente às vezes percebe num olhar, às vezes a gente percebe de diversos locais em que eu cheguei e que perguntaram onde é que está o vice-prefeito. Falei, não, sou eu.
né? Uhum. Porque, naturalmente, a gente vive numa sociedade ainda conservadora, a gente vive numa sociedade que, para dar espaços para as mulheres, foi uma conquista, vem sendo uma conquista aí de muitos anos. Então, a gente percebe, por exemplo, você está numa reunião onde só tem homens, vão perguntar para mim, se sou mulher, se eu faço a ata da reunião, como um papel que, classicamente, sempre foi a mulher, como secretária, né? Veja, não tem problema nenhum em fazer ata, absolutamente. Uhum. Mas por que precisa ser a mulher que está na reunião? Qualquer pessoa pode fazer. Então, a partir de alguns princípios como esses, a gente passa a também nortear o trabalho, porque a gente sabe que, em alguns momentos, pode ter algum olhar ou algum comentário, Uhum. ou alguém tentar te tirar a credibilidade daquilo que você está falando por ser mulher, né? E eu acho que o grande foco da minha vida foi não dar muita audiência a isso, Uhum. para que eu não me perca naquilo que eu acredite de fato que seja importante ser feito. Maravilhosa. Me conta o que você está fazendo agora. Porque assim, a tua assessoria mandou para mim uma lista maravilhosa de inúmeras coisas que você faz. É. Quem te acompanha em rede social, eu vou perguntar isso mais para frente, entende que cada minuto do dia você está em num lugar diferente, numa causa diferente. Ou seja, você é uma política extremamente ativa. Uhum. Mas nesse momento, o que a gente pode destacar e falar ao pessoal de casa que você está empenhado para fazer? Bom, eu estive até recentemente à frente fazendo um trabalho conjunto à frente da Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. Me exonerei da secretaria em função de um período eleitoral, porque há uma exigência do período eleitoral para que a gente se afaste de cargos de ordenadores de despesas, né? Então, voltei apenas para a função de vice-prefeita e continuo desenvolvendo os projetos que eu estava fazendo, acompanhando. Eu tenho um cuidado também de acompanhar e entender todas as diretrizes dadas pelo prefeito, para que a gente esteja na mesma pauta, para que a gente tenha um alinhamento. Então, tenho hoje a expectativa muito grande de fazer a entrega da Casa da Mulher, que é uma obra que foi tão anunciada e que certamente vai ficar pronta até o final desse ano. Então, é uma expectativa e um trabalho de dedicação muito grande. O que é essa Casa da Mulher? A Casa da Mulher é um equipamento na cidade. Posso voltar um pouquinho antes? O porquê Pode. surgiu O a casa? programa é seu, meu amor. Você faz o que você quiser. Se você quiser mandar essa galera que tá falando aqui atrás, ó, que tá me atrapalhando embora, você pode mandar. Se quiser arrancar aquela porta que tá fazendo barulho, você pode. Se você quiser que eu saia, eu posso sair. O programa é seu, Renata. Fica tranquila. Eu Fala. sabia que hoje ia ser um dia maravilhoso. Na verdade, quando a gente assumiu o governo, veio também um holofote dizer já fazia muito tempo que não tinha uma mulher no Poder Executivo. Então, naturalmente, abriu uma oportunidade para a pauta. E aí nós começamos a revisitar todos os serviços que o município faz em prol das mulheres. Então, revisitamos os serviços da Secretaria de Saúde, os serviços de assistência, e fomos ali fazendo a construção de uma rede de atendimento, juntando os serviços, porque, no meu entendimento, os serviços precisam conversar entre si. A mulher que vá a uma unidade de saúde com alguma questão por ser mulher, a assistência precisa estar sabendo, a educação precisa estar sabendo. O falar de mulher não é uma pauta de uma secretaria só, é uma pauta de governo. Ele precisa estar interligado. A tal rede de proteção, que é muito falado, funciona quando olhares de profissionais de segmentos diversos se conversem justamente para aprimorar o atendimento dessa mulher. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, juntar as secretarias, criar grupo de trabalho, e o desenvolvimento desse trabalho surgiu a possibilidade de um convênio com o governo do Estado, do município receber recursos para a construção desse equipamento. Então, quando você faz essa pergunta, como surgiu e para que surgiu? Surgiu para vir coroar um trabalho que vinha sendo feito, formando essa rede de atendimento aqui no município, para ter um equipamento, e esse equipamento vai ser o ponto de referência. Esse equipamento não vem para substituir nenhum outro serviço que existe no município, mas ele é um ponto de referência para as mulheres. Então, ele é um espaço onde vai ter uma assistência jurídica, uma assistência social, uma assistência psicológica, vai ter um espaço para capacitação, vai ter uma sala multiuso, um auditório. Dentro dos espaços para capacitação, a gente inicia com uma sala multimídia, um espaço de bem-estar, um espaço de artes manuais,
mais, um espaço de gastronomia. Então, são atividades que a gente sabe que, na sua maioria, tem uma procura grande por mulheres. A gente está elaborando essa casa, e aí o nosso desafio é que surgir um equipamento novo, nunca existiu, então até a demanda para esse equipamento vai passar a ser uma surpresa para a gente. Uhum. Então a gente fez a construção dele com muito carinho, muito pensado, mas para que ali seja um ponto de referência, porque a gente percebe que quando a gente fala no acolhimento de mulheres, se uma mulher, por exemplo, passa por uma questão de violência, se ela estiver muito machucada, ela vai para uma unidade de saúde. Mas e depois? E os dias depois? Porque a unidade de saúde vai acolhê-la, vai cuidá-la, vai cuidar dos ferimentos, vai fazer uma questão toda burocrática, mas a vida dela precisa seguir. Ela precisa escutar outras pessoas, ela precisa ter formação, ela precisa ter profissionais no entorno dela que dê essa consistência para ela conseguir seguir a vida a partir de um fato que é tão grave, que machuca tanto. E que importante ouvir E aí eu você vou dando uma falar. volta assim para te falar de tantas coisas, né? Fica à vontade, meu amor, é muito Mas importante. a Casa da Mulher vem com esse olhar de ser Aham. um ponto de referência para que as mulheres estejam lá e usufruam como cada uma entender melhor para elas. Não, para mim é muito importante, acho que o pessoal que está em casa também, ouvir dessa forma tão carinhosa e amorosa quando você fala. Porque é uma preocupação que, na minha leitura, que talvez seja alguém que está muito fora da política, porque eu não falo sobre política. Eu acho que política é uma coisa que você tem que entender para falar. Mas eu acho que tudo é política. Eu entrevistar você é um ato político, né? Eu Sim. usar um transporte público é um ato político. Acho que tudo é política. E quando a gente ouve uma pessoa no seu lugar, no seu espaço, com a sua autonomia, falar tão amorosamente de um projeto que vai ajudar tanta gente, é muito especial. Sim. Mas a minha dúvida, e aí alguém leigo do lado de fora, como é que surgem essas propostas? Você falou especificamente da Casa da Mulher, como é que surge isso? É algo que você traz? É algo que existe uma galera que pensa qual a maior necessidade? É a população que você ouve? Como é que os projetos nascem? Aí você está falando de política pública raiz, na veia. Tá. Exatamente. A política pública surge como? E aí, vou até aproveitar esse espaço teu para a gente fazer distinção de algumas palavras que são usadas até erroneamente. Uma coisa é fazer politicagem, que é aquela coisa baixa. Uhum. Né? Outra coisa é fazer política pública. O que é fazer política pública? É estabelecer condições e um legado no município que, independente de quem está fazendo a gestão, a coisa perdure. Né? Então, quando a gente, por exemplo, constrói um equipamento como esse, eu não estou pensando nesse equipamento enquanto eu estou nessa condição de vice-prefeita. Uhum. É um equipamento que está sendo construído para ele perdurar na cidade durante muito tempo. Porque qualquer pessoa que tenha um cargo eletivo, por mais que tenha uma reeleição, ela vai ter sempre uma data para começar e uma data para terminar. Mas ela tem que pensar em fazer projetos que fiquem na cidade, independente do gestor que estiver à frente do município, que aquilo beneficie sempre cada vez mais o número de pessoas. E como é que a gente elabora o que, de fato, o município está precisando? Escutando as pessoas. Então, tem determinados segmentos que a gente vai atrás e, por exemplo, os representantes de segmentos, como o presidente de sindicatos, como lideranças comunitárias, você vai escutando e você vai entendendo o que aquele território precisa, o que aquela categoria precisa. E aí a gente junta os técnicos da prefeitura, estou dando uma resumida, mas escuta os técnicos e diz, olha, o que eu escutei deles foi isso, isso, isso. Como é que a gente faz para resolver? Que condição a gente faz para resolver? A gente tem orçamento? A gente tem condição de RH? E aí a gente começa a montar o projeto para ir na linha de direção daquilo que a população pontuou como necessidade. Né? Entendi. Maravilhoso. E, de novo, me surpreendo, e não por ser você, porque você é uma pessoa que eu aposto numa credibilidade gigantesca, mas a gente não está acostumado. Eu, pelo menos, não estou acostumado. Porque quando você pensa em política, por exemplo, quando eu falei que ia entrevistar você, a vice-prefeita de Santos, tem uma galera que fala assim, mas é político, mas é tudo igual. As pessoas colocam todo mundo no mesmo pacote, mas talvez porque elas também estejam cansadas de pessoas que se arriscam na política, mas com outra visão. Né? A pessoa que quer o dinheiro, que quer outra coisa, não que não se importa exatamente com isso que você falou. Sim. Por isso que é importante a gente ouvir você falar, porque vai contra
a maioria das pessoas, e aí é a minha visão, tá, gente, Sim. de alguém que não tá incluso na política, de alguém que sabe o que tá fazendo, né? Isso é um elogio, mas assim, é mais Obrigada. uma... Que bom que você tá lá. Que bom que você tá fazendo por onde. Algumas palavras foram muito distorcidas ao longo do tempo, né? É muito caracterizado que só é político aquele que tem um cargo eletivo, aquele que participa de um processo eleitoral. E não. Num grupo de médicos, há a política dos médicos. Uhum. Num grupo de advogados, há a política dos advogados. Num grupo de engenheiros, há a política de engenheiros, e assim para todas as profissões. Eu costumo me definir, eu estou como gestora pública. Tem gente que faz gestão da iniciativa privada. Uhum. Eu estou num cargo que me permite ser gestora pública. E eu preciso desenvolver a arte da política da gestão pública. Isso é muito da frase que me norteia, que é o que me baliza assim, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para desenvolver um trabalho e deixar um legado do período em que eu estou aqui, Uhum. né? E eu tenho visto, tem muita gente, eu não sou sozinha, tem muita gente que pensa assim como eu. E como em qualquer profissão, tem muita gente que pisa na bola e acaba queimando todo e qualquer profissional Exatamente. daquela mesma categoria, né? Uhum. Então, e eu agradeço quando você abre espaço para a gente também falar sobre isso, porque acaba também sendo uma mudança de conceito para as pessoas. Vamos olhar para cada um, primeiro sem julgamento, né? Que é o que a gente fala muito. Olha para cada um sem julgamento. E depois entende qual é a proposta da pessoa. E aí depois você pode ter a liberdade de dizer concordo, não concordo, Uhum. gosto, não gosto, Uhum. né? E assim desenvolver. Não taxar tudo, é política. Você diminui todo um trabalho, sem ao menos escutar e entender. Mas eu vou te confessar uma coisa aqui, tá? Quando a gente começou a fazer a estrutura do nosso podcast, a gente fez uma reunião com a equipe, marketing e tudo mais, e a gente começou a trazer alguns nomes. E aí uma pessoa da minha equipe falou assim: ah, eu amo político, vamos entrevistar todos os políticos. Eu falei, não tem como. Porque não é a viés, primeiro, do meu programa e nem todo mundo eu valido como ser humano, como pessoa. Eu olho e falo, poxa, eu vou convidar essa pessoa, ela vai sentar aqui e vai fazer campanha a favor dela. Eu falei, eu tenho uma pessoa que essa eu gostaria muito que conversasse comigo, que é você. Mas eu não queria tornar, por exemplo, e aí talvez para mim fosse até bom, porque é um ano político, a gente acaba tendo mais visibilidade, mais gente, mas eu queria que pessoas que sentassem aqui, que fossem pessoas que eu confio, que eu admiro, que eu gosto, que fossem trazer alguma coisa para mim e para quem está em casa assistindo. Sim. Então, assim, dar voz eu dei para você porque confio em você. Mas eu, por exemplo, voltando a essa história da nossa reunião, eu não gostaria de trazer mais pessoas envolvidas na política que eu não acreditasse. Que eu olhasse e falasse, pô, isso aqui tá falando ali, mas eu sei que, na verdade, os bastidores, né, Renato? Os bastidores são coisas sensacionais. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou sobre isso antes de começar. O que você acha que mudou na cabeça das pessoas, ou até mesmo na política, eu te contei uma história particular minha, que quando eu tinha aproximadamente uns 10, 11 anos, a minha mãe, ela foi vítima de espancamento pelo meu padrasto na época, e as leis eram diferentes. Eu lembro que eu corri numa delegacia chamando um policial e ele falou, se eu chegar lá e eu não vê-lo batendo na sua mãe, eu não posso fazer nada. Hoje a gente tem leis, hoje a gente tem voz, hoje a gente tem acolhimento. O que você acha que foi essa mudança? Como é que a gente saiu de um lugar onde as mulheres, especificamente, não tinham esse acolhimento, para hoje a gente tem tudo isso aí com uma diferença de, sei lá, 30 anos? Eu acho que muitas mulheres pagaram muito caro para a gente estar na condição que a gente está hoje. A própria Maria da Penha. Isso. Né? Ela usou, ela pôde, através da história dela, do que ela passou, do que ela sofreu, para que a gente tenha hoje uma lei que leve o nome dela para proteger mulheres. Então, a gente sabe que muitas mulheres pagaram muito caro, pagaram com a própria vida, pagaram, né, custou muito a elas passar por isso. Hoje ainda tem mulheres pagando caro, mulheres ainda que sofrem, que passam, mas hoje a gente já escuta um ecoa já essa questão da violência contra a mulher.
eu passei a acompanhar essa pauta mais de perto, assim que assumi como vice-prefeita, porque também tem uma coisa em questão, uma coisa pessoal minha. Quando eu passei pelo processo eleitoral, a minha preocupação era profissional. Uhum. Puxa, eu fui eleita numa cidade como Santos, sou vice-prefeita da minha cidade. Eu preciso ser competente para estar nesse cargo. Então, sabe aquela preocupação quando você é promovido numa empresa e que você fala, puxa, eu vou ser competente para honrar essa promoção que eu recebi na vida. Passou um pouco para eu entender essa questão da representatividade. Uhum. Né? Porque não era inicialmente o meu foco, e eu falo disso com muita tranquilidade. Não era o meu foco a questão da representatividade quanto mulher. Eu comecei a escutar de outras mulheres dizer, olha, você está lá, então eu também posso chegar. Aí pega mais no coração, né? Quando alguém usa da tua vida para dizer que você está fortalecendo outras. E aí abriu um olhar para mim sobre essa questão das mulheres muito grande, porque naquele momento a gente estava no período da pandemia e escancarou essa questão da violência doméstica, porque as famílias estavam todas confinadas. Uhum. Né? Muita gente fala, aumentou o número de casos. Eu não acho que aumentou, eu acho que os casos sempre aconteceram. Estava tudo debaixo do tapete. Uhum. E a pandemia escancarou um pouco isso. E esse escancarar, a gente teve um apoio muito importante da imprensa, de uma forma geral. Os jornais começaram a fazer matérias, as mídias digitais passaram a falar sobre a pauta. Queira ou não, acaba causando um constrangimento até para o agressor, quando os grandes veículos de imprensa passam a falar. E eu digo que, às vezes, esses espaços, essa onda que vem, a gente tem que aprender a pegar essa onda e surfar e gritar sobre essa pauta. Se a imprensa está falando, vamos aproveitar junto e vamos fazer esse movimento. Né? Então, quando eu disse para você que lá atrás a gente começou a reunir as secretarias, uma das coisas que eu comecei a perguntar, bom, essa mulher que é agredida, ela entra por onde? Ela vai para onde? Então, a gente revisitou os protocolos de atendimento. Então, hoje, por exemplo, aqui no município, se acontecer alguma coisa com alguma mulher, aonde ela pode procurar? Ela pode procurar a Delegacia da Mulher, porque hoje o município tem a Delegacia da Mulher funcionando 24 horas. Ela tem as unidades de saúde, com a prioridade estipulado o protocolo de prioridade de atendimento às mulheres vítimas de violência. E ela tem os serviços de assistência, que se uma mulher precisar ir para um abrigo imediatamente, ela vai para esse abrigo para sair da zona de perigo. Então, de imediato, você já tem 3 pontos de referência que se conversam, que se falam. Né? Claro, tem muita mulher passando? Tem. E hoje, qual é o nosso papel principal? Ir atrás dessas mulheres para dizer que elas podem pedir socorro. Porque uma questão muito importante, uma mulher só consegue falar o que ela passa quando ela sente segurança. Porque aí vão envolver outras questões. Muitas não falam por uma dependência financeira, outras não falam por uma questão dos filhos. Elas precisam se sentir seguras e ter a certeza de que nada vai acontecer, nem contra ela, nem contra seus filhos, dela verbalizar o que está acontecendo dentro da casa dela. Existe um grau de dificuldade muito grande, porque, por exemplo, a Delegacia da Mulher ela dá dados para nós que existem registros oficiais de violência em todos os bairros do município. E eu gosto muito de frisar isso, porque muita gente atrela, faz essa ligação à violência com áreas de vulnerabilidade, e não tem absolutamente nada a ver. A gente tem registro de violência em todos os bairros da cidade. Então, quer dizer, desmistifica essa questão da condição social de cada família. O que difere no meu olhar? É que cada mulher vai depender, cada mulher vai precisar de um acolhimento diferente. Tem mulheres que têm uma condição financeira, então não vai ser o financeiro o importante. Vai ser mesmo uma escuta. Outras mulheres não, têm a dependência financeira. Então, eu preciso colocar essa mulher no mercado de trabalho para que ela tenha renda e, assim, ela consiga se sentir inteira para vencer esse ciclo violento. Né? Você acha que quando a gente fala sobre o problema, seja ele qual for, se torna mais palpável e fácil de resolver? Sim. Porque muita gente tem um tabu de não falar Sim. sobre agressão contra a mulher, sobre racismo, sobre homofobia, gordofobia, enfim. Sim. As pessoas não trazem para a luz esse assunto. Sim. Mas você concorda que falar Muito, ajuda a resolver? Muito, muito, muito. E eu já vivenciei essas experiências no falar, às vezes levar depoimentos de outras pessoas, mas quanto mais a gente fala e incentiva, e principalmente mostra para as mulheres
que existe uma alternativa de vida, que elas não são obrigadas a viver a vida toda naquela condição, eu acho que começa a surgir, começa a dar algumas luzes na cabeça delas, né? É muito doído quando eu já escutei, às vezes, de meninas novas me falarem: tá ruim com ele, mas pior sem ele. A vontade que eu tenho é de pegar na mão e falar: vem embora para minha casa. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso respeitar e dar o tempo para que cada mulher saiba o momento. Claro, eu não posso deixar que nenhuma coloque sua vida em risco, né? Mas as ameaças... tem um outro número que eu acho muito importante falar. As mulheres levam cerca, em média, de 8 anos a conseguirem romper um ciclo violento. Aí algumas pessoas olham para mim e falam: 8 anos? Mas tudo isso? Nossa, por que tudo isso? Porque às vezes começam com sinais pequenos e ela não percebe. Né? Você não vai usar esses shorts. Você não vai ter amizade com aquela moça que eu não gosto. Você não vai mais usar o cartão. E assim o negócio vai... No começo a gente não entende que aquilo é abusivo, né? Você acha que você coloca em outro lugar. Eu estou te falando isso porque eu fiz um vídeo falando sobre um relacionamento abusivo meu, né? Não entra na causa, mas a gente está falando sobre abuso. E no começo parece um ciúmes. Ai, que ciúmes bobo. Ai, que legal. Ai, que legal. Você não entende que aquilo é um abuso, né? É o emocional falando mais alto ali, dentro desse relacionamento. Isso mesmo. É o emocional falando e dizendo... E aí... e é muito... Por isso que, às vezes, a gente estava falando antes de começar das pessoas se meterem ou das pessoas saírem em defesa, porque ao longo da minha vida eu já vi diversas condições que alguém vai lá e dizer: abre o olho, isso não está legal. Ai, nossa, você está com ciúmes do meu relacionamento. Você está com inveja porque você não tem um igual. Não é? Você já não... Não muito, tanto comigo como pessoas, como amigos, a gente reconhece isso quase todo dia. Então, assim, as pessoas precisam... Eu acho que o que a gente tem feito ao longo de todos esses anos, levar fala para as pessoas. Eu tenho uma fala institucional, porque eu represento uma instituição, né? Então, eu busco ter outros profissionais do meu lado para ter outros olhares sobre a mesma fala. Porque quando você escuta, por exemplo, uma advogada dizendo e conversando e dizendo assim: gente, assédio é isso, violência é isso, assédio moral, assédio psicológico, ela define, a pessoa fala: opa, eu acho que eu já passei isso aí. E aí a gente começa a fortalecer essa pessoa para ela entender o que ela está passando e pedir socorro. Antes da gente ir para o intervalo, a gente tem a pergunta do Gabriel Graciano. Inclusive, Gabriel, um beijo, meu amigo repórter da Record. Ele quer saber o seguinte: as mulheres são muito cuidadosas sempre. Ter uma mulher administrando uma cidade e ajudando nessa administração faz com que o município tenha vantagens? Para responder agora ou depois? Opa, agora. Assim, bom, primeiro que eu não gosto, nunca gostei dessa fala, dessa questão de fazer uma competição. Quem é melhor, homem ou mulher? Esse não é o meu lugar, né? E eu gosto muito de escutar falas diferentes da minha, porque é uma forma também de eu aprender e é uma forma de eu ver um outro olhar que eu não tive condição de ter. Então, eu gosto muito de trabalhar com mulheres e trabalhar com homens também, porque teremos visões diferentes, e não só visões diferentes, mas complementares, né? Acho que, em regra, as mulheres acabam sendo mais cuidadosas, mas, por outro lado, os homens são mais práticos. E, às vezes, isso pode dar um bom casamento, né? Então, eu acho que o que é importante ter é essa mistura. Eu não gosto de um espaço, por exemplo, só homens ou só mulheres como uma defesa. Eu gosto de lugares onde a gente tenha todos. E assim, a gente não precisa ficar definindo todos, porque a gente vai ter olhares múltiplos. Que lindo, né, gente? Com essa resposta, a gente vai para o intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. E aí, tá gostando do nosso programa? E se eu te disser que você pode fazer parte dele? Se você tem uma empresa ou uma marca e quer aparecer aqui durante a nossa entrevista ou no intervalo, é fácil. É só mandar uma mensagem nesse telefone ou através desse e-mail que a nossa produção vai te contar como é que você pode fazer parte do Podiquinho. Vem que a gente tá te esperando.
Estamos de volta com o Podiquinho, hoje recebendo a maravilhosa vice-prefeita e minha amiga, vocês vão descobrir já já que é minha amiga, Renata Bravo, mas eu quero agradecer você que está assistindo o nosso programa e já pedir para você ir lá onde? Nosso Instagram, Podiquinho, P-O-D, Quinho, e também no meu @QuinhoFonte, manda uma dica, fala o que você está achando dos nossos programas, a gente vai ter muita coisa bacana, muita gente divertida, animada e com informação nas próximas entrevistas também. Renata, uma pergunta, você lembra onde a gente se conheceu? Valendo! Coloca aqui o timer. Onde a gente se conheceu? Foi muito simbólico para mim, inclusive. Talvez para ela não tenha sido, a gente já viu que... Não, Quinho, eu já encontrei você no Teatro Guarani, no Teatro Municipal, já encontrei você na Casa Tudo de Bom, já encontrei você... Menina, já temos muitas vezes. Mas Demos muitas risadas todas as vezes. Não é? Tirei Renata de um almoço pra gente poder rir. Lembra? Você estava no aniversário da Tia Egli. Lembra que eu fui lá pro fundo, Renata aqui, ó, com frango na mão. Falei, vem cá, me dá um abraço. Renata super simpática, adorando. Ai, me ajuda, onde foi que a gente se conheceu? Não, a gente se conheceu e assim, eu quis grifar isso porque foi uma situação, pra mim, foi engraçada. Porque a gente foi fazer, eu, a Cris Andréia, a Camila Genaro... Guarani. Teatro Guarani. E Teatro Guarani foi mês de maio. Isso, do ano passado. Do ano passado, você já lembrei. Exatamente. Você estava vestido de... Uma jardineira, um chapéu laranja, sem combinar com nada. Você foi fazer um link ao vivo pra TV Tribuna. Sim. E eles queriam entrevistar a gente para falar sobre o projeto. Só que eu nunca tinha conhecido você pessoalmente. E quando você não conhece a pessoa, você entende as referências dos outros. Então teve gente que diz assim, ó, nem fala com ela. Ó, se limita porque ela é vice-prefeita. Então você fica meio assim, né? E aí eu lembro que quando você chegou, a gente tava esperando para entrar ao vivo. Então tava a Nina Barbosa, eu e as meninas, e você ficou ali olhando. E eu tava fazendo palhaçada, como sempre, porque é sobre isso. Com a Nina, a gente tava rindo, e você falou de lá, ele parece o Paulo Gustavo, esse menino. Sim. E aí, quando eu terminei, eu falei, mas essa é a vice-prefeita que o pessoal falou que é meio estranha? E a gente automaticamente... Depois eu conto quem foi nos bastidores. Automaticamente... rolou uma conexão pela graça. Foi mesmo. Né? Foi e aí, mesmo. todas as vezes que a gente se encontrou depois, indiferente do evento, Sim. a gente sempre foi um até o outro e sempre rolou essa risada. Sim, e aí eu fui, obviamente, fazendo a minha imagem sobre você. Mas para mim foi legal porque naquele momento eu conheci uma pessoa nova, uma pessoa que para mim tem uma importância gigante na cidade e eu consegui construir a minha imagem. Né, que não tinha nada do que me disseram em algum momento, e eu acho que é isso importante eu trazer isso, porque às vezes a gente tem uma imagem de alguém, a gente não consegue oportunidade de desfazer aquilo. E, cara, todo mundo que eu falo, eu sou amigo da vice-prefeita, gente, desculpa, ela é minha truta, a gente sempre se abraça, sempre ri, e aí eu queria trazer esse momento, porque pra mim foi muito legal. Foi mesmo, foi. E é isso mesmo, porque... A gente te olha e vê carisma, e vê energia boa, e vê uma coisa assim que faz bem. Fala mais que a gente vai ter esse corte. Vai. Eu preciso desse corte aqui da validação da Renata. Por favor, pode ir. E foi isso mesmo que eu senti naquele dia e todas as outras vezes que a gente se encontrou, exatamente. Maravilhoso. Como é que você consegue fazer tanta coisa, Renata? Quem segue você no Instagram, a gente sabe que você tem uma agenda, uma rotina bem intensa. E eu já vi você em vários eventos, e todos os eventos você está muito entregue ali, muito disponível para aquilo. Como é que você consegue fazer tanta coisa no seu dia? Pergunta difícil. Até porque, assim, não há uma... Eu tenho uma programação do dia, mas não há uma programação do tipo, vamos fazer muita coisa hoje. As coisas vão surgindo, as coisas vão aparecendo, as necessidades do dia também vão surgindo. E existe... Na verdade, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. E eu entendo que qualquer profissional, quando tem essa conexão com o trabalho que está realizando, às vezes as coisas vão surgindo, vão acontecendo e a gente vai se entregando e vai fazendo. Eu sei, eu também tenho que me policiar, porque a equipe que trabalha comigo tem vida, né? E às vezes a gente precisa, assim, porque eu penso no meu trabalho 24 horas por dia. Eu tenho esse costume de pensar no trabalho 24 horas, porque há uma entrega, há um compromisso, há uma vontade mesmo de
de realizar tudo que a gente programou. E as coisas vão surgindo e vão acontecendo. E vai E eu fazendo. não faço sozinha, tenho uma equipe Aham. maravilhosa e que vai me acompanhando e que vai me sugerindo, e a gente também faz troca entre a equipe, do tipo, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale, acho que a gente pode aprofundar essa pauta, né, e ter a sensibilidade do que está acontecendo no mundo e aonde a gente tem que estar. Você é casada e Casada, tem 2 filhos. 2. Como é que eles lidam com a questão da mãe e da esposa ser uma pessoa pública? Quando a gente fala pública, não necessariamente precisa ser um artista. Mas você é uma pessoa que as pessoas conhecem e provavelmente, me corrija se eu estiver errado, elas te abordam em algum momento para te falar alguma coisa, para fazer uma Sim. foto e tudo mais. Como é que a família, que aí faz parte, né, da Renata, mãe da Renata, esposa, como é que hoje, depois de tanto tempo que você já está no cenário, como é que eles lidam com essa abordagem das pessoas? Lá atrás, quando isso tudo começou a acontecer, eu pedi autorização para eles, para que isso acontecesse. Porque eu disse para eles que se eles não estivessem junto comigo, eu não conseguia ir sozinha. Uhum. Acaba sendo um projeto da família também, né? E foi muito bacana porque cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, tiveram as suas reações, mas todos eles validaram e acreditaram que eu podia estar aqui. Uhum. Claro que todos eles, assim como eu, nós fomos aprendendo junto o que seria essa vida, né? Exato, eu sempre trabalhei, mas eu não tinha as pessoas, e até porque eu também nem me acho tão conhecida assim, mas a grande maioria das pessoas, eu tinha um círculo muito pequeno, né? Hoje, eu já vou a alguns lugares e algumas pessoas, sabe, você vai conhecendo pessoas, você vai ampliando as tuas relações, e eles foram aprendendo junto comigo a lidar com essas circunstâncias. Tenho 2 filhos adolescentes, a Rafaela e o Lucas. Rafaela lida um pouco melhor, o Lucas às vezes meio ressabiado, mas tem sido uma troca com eles também de aprendizado. E o que para mim talvez tenha sido mais importante, todas as pautas que eu entrei para trabalhar, todas as pautas que eu entrei para defender, eles vieram junto comigo. Que E incrível. eles me acrescentaram também sob a ótica deles, sobre a fala deles, sobre gerações diferentes, porque somos de gerações diferentes. Então, às vezes eu tomo uns puxões de orelha em casa do tipo, você falou isso e você não está certa, porque hoje em dia acontece isso. Então, essa troca trouxe, acho que nos aproximou mais no sentido dessa discussão e o que, de fato, a mãe deles está fazendo na rua, ou está deixando eles um pouco afastados, mas para fazer o quê? Né? Você acha que conscientemente ou inconscientemente, tudo bom, português? O seu trabalho tem a ver com deixar um futuro melhor para eles? Com certeza. Com certeza, com certeza. E também no sentido de mostrar para eles que eles também podem ir atrás daquilo que eles quiserem ser e trabalhar e batalhar pelo espaço deles também. Eu acho que isso é muito importante. Incrível. Você fez balé, não fez? Eu lembro que a gente brincou uma vez sobre 20 isso. anos. Só 20 anos. Só 20 anos. E por que parou? Eu parei no momento em que muitas acabam parando, que é no momento da faculdade. Entendi. No momento de uma escolha de uma carreira profissional. Uhum. Naquele momento eu vinha fazendo muita aula, treinando, e chegou o momento do vestibular. Então, ou eu me jogava para uma carreira artística, ou eu seguia para o vestibular. E se a gente for falar quase 35 anos atrás. Ontem, isso não é nada. Acho que a visão das pessoas também era diferente, principalmente da visão da arte, né? Uhum. A visão da arte era muito desafiadora. O que a gente escutava, principalmente dentro do ambiente familiar, é que o prestar vestibular, o estar na faculdade, o ter uma carreira, era mais seguro do que seguir pela arte. Mas o balé clássico, a dança de forma geral, nunca saiu de mim. Depois de formada, eu ainda cheguei a fazer algumas aulas. Durante a pandemia, voltei a fazer aula. Que legal! Online, agora voltei a fazer aula em casa. Me ajudou muito, porque eu também sempre fui uma pessoa muito tímida, e eu sabia que eu ia enfrentar um desafio, que eu ia ter que me expor,
E naquele momento, durante a pandemia, olha, para você, acho que é a primeira pessoa que eu estou falando isso. Bota exclusivo na tela, gente. Por favor, que eu quero esse corte. Que durante a pandemia eu cheguei a fazer algumas aulas online de dança que me fez entender o que seria talvez a exposição. Que legal. Então, se eu pedir um padedê tranquilamente... Agora. Imagina um corte da vice-prefeito fazendo um padedê. Ia viralizar com certeza. Até o final a gente consegue. Mas a dança, assim, ela está em mim. Eu amo de paixão, amo de paixão. A gente encontra algumas coisas na arte que a gente ainda percebe o tamanho da nossa sensibilidade, né? Então, tem coisas na música, tem coisas na dança, na arte, que eu olho e quando eu me sinto emocionada, eu fico feliz porque eu falo, minha sensibilidade ainda está por aqui, né? Que legal. É um termômetro. E eu sabia que, independente do lugar que eu estivesse profissionalmente, eu ia, de alguma forma, ajudar a dança. E eu tenho tentado fazer um pouco disso. Ai, que lindo. Eu me emociono sempre que eu escuto El Chan. Eu adoro, lembro todas as coreografias. Você deve saber também, né? Uma pessoa... Imagina a Renata Bravo dançando Dança da Garrafa, não tem como. A gente está terminando o programa, mas no final a gente tem algumas perguntas que são clássicas e todos os convidados respondem, tá? São perguntas tranquilas, fica tranquila. Responde o que vier à sua cabeça, não precisa ser um bate-bola, tá? Eu não tenho agilidade de Quinho. Agilidade mental de Renata, Quinho, não tenho, meu mas amor. eu vou tentar. Eu falei um tema pra você destrinchou aqui 15 minutos tranquilamente, então para de ser doida. Qual foi a última vez que você teve medo? Ontem. Por que você teve medo ontem? Eu acho que a gente enfrenta muitos desafios diários, né? E eu gosto de ter medo também. O medo traz pra gente o pé no chão. O medo não me paralisa, mas traz noção de que eu tenho que estudar, me preparar, ter o pezinho no chão para poder seguir adiante. Eita. Uma saudade. Algumas saudades do meu avô. Qual é a tua relação com ele? Meu avô foi embora já há bastante tempo e acho que já estamos fazendo um pouco mais de uns 20 anos. E ele era um homem muito inteligente, muito à frente do seu tempo. E todas as vezes que ele precisou fazer intervenções na minha vida foram muito certeiras. E aí faz falta esse conselho? Esse conselho, esse colo faz muita falta. Te entendo super. O que é a Renata de hoje, que construiu uma história tanto profissional como pessoal muito incrível, o que a Renata falaria para a Renata criança? Menina, para de ser tímida, vai lá e se joga. Certamente eu falaria isso. Que gostoso. Porque a minha timidez me privou de muita coisa. Eu sempre fui muito tímida, muito tímida. Você teve uma infância gostosa? Tive. Uma infância com os meus irmãos, uma infância com os meus pais muito boa, que nos permitiram conhecer, que nos permitiram estudar, que nos deram muito acesso principalmente a informação e conhecimento. Você era uma criança criativa? Você brincava de pintar, de dançar, como é que era isso? Pintava, dançava. Eu fazia show de patinação. Mentira. Conta isso. Por que é que você está fazendo buscar algumas coisas? Eu fazia show de patinação no prédio vizinho da minha casa. Mentira. A gente juntava as amigas, buscava luz, construía globo com bola de isopor e ali a gente chamava os vizinhos. Cobrava entrada? Claro. Opa. Cobrava ingresso e fazia apresentação. Então foi uma infância muito boa. Eu brincava também, eu era a Xuxa. Eu botava as crianças assim para aprender as coreografias, a situação. Hoje estamos aqui. Fala para mim só o nome, tá? Não precisa falar mais alguma coisa. Você tem algum contato de segurança? Que é aquela pessoa que você, quando dá um problema, quando você tá com o coração apertado, quando você precisa de uma ajuda, quem é a primeira pessoa que você pensa? Meu marido. Vamos falar isso para ele? Vamos falar isso para ele. Aqui, cadê o celular dele? Vamos ligar para ele. Meu celular tá aqui. Vamos ligar para ele? Mentira. Vamos ligar? Deixar no Viva Voz? Qual que é o nome do seu marido? Luciano. Luciano. Então você vai ligar pro Luciano, vai falar que você tá numa entrevista. Mentira. E você vai dizer ao vivo, aqui ó, Viva Voz. Viva Vou avisar para ele. Tá, vai avisar antes. Tudo bem? Eu tô gravando um podcast com o Quinho.
e ele pediu para colocar você no Viva Voz, tudo bem? Então, pera lá, um beijo. Pronto, tá aqui. Bota aqui, ó, Luciano. bota aqui no seu microfone. Aqui, Ele ó. no meu microfone? Isso. Aí você vai falar pra ele. Você está A minha- escutando, Lu? Tô. Oi, Luciano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu perguntei pra Renata qual que era o contato de segurança dela. E ela me respondeu que era você. E agora, Renata, eu queria que você contasse pra ele o porquê que ele é seu contato de segurança. Uau! Você escutou? Você entendeu? O que ele falou, eu entendi. Bota mais perto. E aí ele perguntou quando eu passava por alguma situação, quem era a primeira pessoa que eu me sentia confortável Por em... que é ele? Porque é ele que me escuta, porque é ele que me vê xingando, brigando. Porque ele é muito racional e eu sou muito emoção. E às vezes quando eu preciso colocar o pé no chão, é ele que fala, Renata, para um pouquinho e põe o pezinho no chão. Que lindo. Ouviu? Ouvi. E aí você responde o que pra ela? Que eu amo muito ela, por isso que é assim. Ai, meu Deus, que lindo. Obrigado, tá? Obrigada, Lu. Obrigado. Um beijo, te amo. Tchau. Sensacional. Quantos anos vocês estão casados? Oi. O que é? Mas é agora, gente. Mas eu tô no meio da entrevista. Eu não vou pegar a mensagem aí. A gente fez isso à tarde e não era pra fazer agora, né, gente? Tô com a Renata, com a convidada aqui. Desculpa, Renata. Eu não vou até aí. Você coloca pra mim? Eu ouço aqui? Me coloca. Oi, mamãe. Mentira. Boa tarde. Mentira. Passando aqui para te falar que eu te amo muito. Você é minha inspiração todo dia. Todo dia eu olho para você e admiro a sua força, a sua vontade, sua garra. Todo dia eu admiro a sua vontade de melhorar, de ajudar o próximo, fazer o bem. É isso que eu mais admiro em você, tá? Eu te amo muito e todos os dias eu tenho muito orgulho de você. Oi, mamãe, boa tarde. Ah, não. Aqui é a Rafa, passando só pra te falar que eu te amo muito, muito, muito. Eu tô morrendo de saudade. E eu sou muito grata por te ter como mãe. Você é uma das minhas maiores inspirações de determinação, foco e força, e de que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser, tendo muito esforço e dedicação. Eu te amo muito, tô morrendo de saudade. Um beijo. Essa foi a Rafaela e o Lucas. Eles são filhos da Renata. E foi a sua produção aqui, ó, que me ajudou, tá? Depois você mandar alguém embora, você manda ele. Como é que você recebe esse carinho deles? Bom, a Rafaela tá fora. Não sei se você sabe. Não sei. Rafaela tá fazendo intercâmbio. Esse programa vai ao ar em junho. A Rafaela vai chegar em Santos no dia 14 de julho. Vai completar 11 meses de intercâmbio fora. Então, eu tô com o coração explodindo de saudades dela. Então, chegar uma mensagem dela aqui me arrebenta. Lucas é um menino que vem me surpreendendo cada dia mais com a consciência social que ele tem, com as defesas e as defesas que ele faz das pessoas, sabe? É um menino muito justo e é um menino que luta principalmente por aqueles que precisam. E eu acho que isso eu me sinto extremamente realizada como mãe, de ter uma filha que foi com 16 anos, que foi passar um ano fora de casa, enfrentando, claro que é um privilégio ela poder fazer esse intercâmbio, mas também foi um desafio, né? Conhecer gente nova, uma língua completamente diferente, uma escola diferente, vai voltar uma mulher, né? Isso me enche muito de orgulho, porque eu estou preparando ela para o mundo e ela vai ganhar esse mundo onde ela achar. E o Lucas a mesma coisa. Ele vem com um menino extremamente brincalhão, sarrista, tira sarro de você até o último, aquele que perde o amigo, mas não perde a piada, mas em compensação de uma justiça ímpar. Então, eu não... Sou muito feliz. A gente tentou fazer Isso, um teatrinho do bate-boca aqui. Agora você me desconcertou. Ela ficou uma hora aqui, ó, impecável. Quando veio o filho,
desmonta, porque acho que toca É. num lugar muito sensível e Sim, importante, né? sim. Eu quis ser mãe. Eu decidi ser mãe. E eu, quando eles nasceram, eles têm 1 ano e 10 de diferença. Eu sabia que eu precisava ter os 2 juntos, praticamente juntos, porque eu sempre fui workaholic. Eu sabia que se eu trabalhasse muito, eu não ia ser mãe. Então, tem também essa questão da mulher de decidir pela maternidade, né? E os primeiros 10 anos de vida deles, eu me dediquei muito à autonomia deles, ao desenvolvimento deles. E hoje eu percebo que eu acho que eu acertei. Para os meus filhos, eu acho que eu acertei. Ah, e acertou. E eu também acertei em convidar você para o nosso podcast. Eu fiquei muito feliz, repito, achei que você não ia topar. Que bom que você topou. Eu fiquei muito feliz de verdade de ter a sua energia, a sua história num momento que para mim é muito importante, que é a incessante busca pelo meu sonho. Então eu quero que pessoas que sentem aqui sejam pessoas que eu tenho ressonância e que me tragam energia boa. Eu já falei isso para você no primeiro bloco e eu vou deixar registrado antes da gente ir embora. Eu tenho um carinho e uma admiração por você que são gigantes. E elas não têm a ver com o fato do cargo que você ocupa na cidade. Porque desde o primeiro momento que a gente se conectou e todas as outras vezes, eu sempre fui no abraço da Renata. Eu nunca me conectei com a vice-prefeita de Santos. E você me passa uma energia, uma ternura, um amor, um sorriso no olho, que para mim faz muita diferença. E são com pessoas como você que eu quero me relacionar, seja intimamente, seja na rua, seja profissionalmente. Então, de novo, obrigado mesmo pelas vezes que você se sensibiliza em me mandar alguma mensagem com algum momento que eu estou passando, e é de extrema importância, e faz muita diferença. Então, por isso, quando a gente começou a pensar nos nomes, você foi o primeiro nome que eu coloquei na reunião. Falei, gente, não sei se ela vai topar, mas vamos colocar aqui o nome dela, e novamente, obrigado, eu fico muito feliz. Espero que você tenha gostado. Desculpa que a gente faz uma bagunça sempre. Obrigado à sua produção também, você foi muito querido. Eu amei estar aqui com você. Então, eu preciso também te dizer que desde o primeiro momento que a gente brincou, aquele dia foi verdade, que eu falei, nossa, esse cara, ele parece o Paulo Gustavo, gente, olha que energia que ele tem. E é uma energia mesmo de energia boa. Energia boa, a gente não fica descrevendo muito tempo como ela é boa, né? E todas as vezes que a gente esteve junto, foi isso, foi um abraço bom, uma risada boa, sem um compromisso ou sem algo protocolar. Exatamente. E uma das preocupações que eu tenho na minha vida é, ao longo da vida, conhecer pessoas e que eu possa carregar pessoas junto. Porque, como eu disse, o cargo tem dia para começar e tem dia para terminar. As minhas relações não são em função do cargo, são minhas relações. E que essa nossa amizade perdure aí por muito tempo. Me carrega você for, me leva pra vida, que eu tô com tempo, pelo amor de Deus. Mas eu quero te desejar muito sucesso. Obrigado. Nesse teu projeto. Obrigado. E que passe aqui pessoas, não só pessoas interessantes, mas pessoas que tenham uma importância de fala e que esse seu espaço possa também dar acesso ou encorajar outras pessoas que estejam acompanhando, ou que possa simplesmente divertir, porque às vezes a diversão chega no momento em que muitas pessoas estão precisando. Exatamente. Então, que você seja aí um instrumento de transformação na vida das pessoas. Obrigado, tá? Amo Obrigada. você. E obrigado você também que ficou aí acompanhando a nossa entrevista. Então, não esquece de seguir as nossas redes sociais, Podquinho, POD, Quinho com K, Quinho Fonte. Renata quer passar as redes sociais também, pessoal, te acompanhar? Por favor, renatabravo.stos. Tá certo, produção? Tá tudo certo. Então, segue a Renata lá, e de verdade, o que eu falei é verdade, ela faz muita coisa bacana e é engajada absurdamente com vários assuntos na nossa cidade. Então, se você ainda não segue, vale a pena, tá? Semana que vem a gente vai ter aqui Rogério Berê, meu amigo, humorista do Umbanda Comedy. Então, você já sabe, se hoje foi engraçado, foi bacana, semana que vem vocês vão morrer de rir. Até lá e a gente se vê semana que vem.